Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Eletrônica. Sou o professor José Carlos, coordenador dos cursos de Eletrônica da Escola Tecnoponta e tenho o enorme prazer de trazer até você em primeira mão o lançamento do projeto Falando de Eletrônica. São vídeos gratuitos de curta duração que serão encaminhados para todos os inscritos no canal da Eletrônica e também estarão disponíveis em meu canal de YouTube. Antes de levar você para a tela do computador para a primeira videoaula, quero lhe falar sobre como o mundo mudou. O mundo muda numa rapidez espantosa, exigindo cada vez mais de quem quer empreender. A eletrônica é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Portanto, buscar novos conhecimentos técnicos, aprender com o próximo e aprimorar sempre os processos de liderança são ações essenciais para qualquer microempreendedor do setor de tecnologia. No entanto, muitas pessoas deixam a aprendizagem em segundo plano devido ao pouco tempo livre. Sei que isso acontece, mas existe solução. Acompanhe o canal da Eletrônica, inscreva-se em meu canal do YouTube e lembre-se, o conhecimento é o melhor caminho para uma carreira de sucesso. Quanto mais cursos, mais facilidades. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então vem comigo para a tela do computador. Muito bem. O Falando de Eletrônica começa falando dos componentes semicondutores. E para entender o funcionamento do diodo, do transistor, circuito integrado, componentes de fundamental importância na nossa eletrônica, temos que aprender a teoria da matéria, principalmente do semicondutor, princípio fundamental para a sua construção. A principal característica que interessa na matéria semicondutora é que esses elementos possuem átomos com 4 elétrons na sua última camada e que eles se dispõem numa estrutura geométrica e ordenada, também chamada de estrutura cristalina ou estrutura de treliça. No universo, classifico a matéria em 2 tipos: matéria visível e matéria invisível. Sabemos que a matéria invisível é a que compõe a maior parte desse universo. Mas vamos falar da matéria que nos interessa, a matéria visível. Definimos matéria como qualquer tipo de massa que ocupe lugar no espaço, que sofra a influência gravitacional, ou seja, qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido, gasoso ou plasmático. O átomo é a unidade fundamental da matéria e é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. A ideia de uma partícula básica de matéria vem de séculos. O grego Aristóteles tentou explicar a constituição de todas as substâncias a partir dos 4 elementos fundamentais: terra, ar, fogo e água. Demócrito, cientista e matemático grego, formulou a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Dizia ele que elas se tornariam tão pequenas que não mais poderiam ser divididas. Chamou de átomo essa partícula. Para se ter uma ideia do quanto o átomo é pequeno, saiba que a menor partícula visível em um microscópio comum contém mais de 10 bilhões de átomos. O átomo é tão pequeno que, se colocássemos 1 milhão deles lado a lado, não atingiríamos a espessura de um fio de cabelo. Entre os modelos atômicos, o mais usado atualmente no ensino, para o entendimento da estrutura do átomo e suas propriedades, é o de Rutherford e Bohr. Segundo esse modelo, a estrutura do átomo é constituída de 2 partes bem distintas: um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo constitui a parte central do átomo. Ele é compacto, maciço e muito denso, além de ser formado pelas partículas de maior massa, que são os prótons, que têm cargas positivas, e os nêutrons, que não possuem carga. Já na eletrosfera, orbitam os elétrons, que possuem carga negativa. Observa-se que a física clássica, a física de Newton, a física determinista, não se aplica ao átomo. Pelo conceito da física clássica, o elétron não poderia existir, já que, estando em movimento em volta do núcleo, deveria irradiar, caindo assim no núcleo. Porém, isso não ocorre. As leis que regem o átomo são outras. A física aqui é a física quântica, é a física probabilística. Tem aqui na tela 2 átomos de material semicondutor intrínseco. À esquerda, o átomo de germânio, com o número atômico de mais 32. E à direita, o átomo de silício, com o número atômico de mais 14. São hoje os principais elementos utilizados na eletrônica, embora existam outros, como arseneto de gálio, selênio, cádmio e outros. Bohr postulou que, para o elétron existir, ele teria que estar em níveis de energia em torno do núcleo. Foi criado então os 7 níveis de energia, que são as camadas K, L, M, N, O, P, Q.
Cada camada pode conter um número limitado de elétrons. A camada mais externa será sempre a camada mais energética, conhecida também como camada de valência do átomo, sendo determinante para a definição da matéria. Posso afirmar que existem dois tipos de energia que atuam sobre o elétron: a energia cinética, que é a energia de movimento, e a energia potencial, energia de posição. Cada camada possui um nível de energia. Também posso afirmar que o elétron está em equilíbrio de forças com o núcleo e que, quando adquire energia, ele se afasta do núcleo e, ao perder energia, ele se aproxima do núcleo. Camada de valência é a última camada a receber elétron em um átomo a partir de sua distribuição eletrônica. Os elétrons que pertencem à camada de valência são os que participam de uma ligação química por estarem mais externos em relação aos outros, sendo possível, deste modo, interações do tipo covalente e iônica ou eletrostática. Na natureza, encontraremos matéria condutora, semicondutora e mal condutora, e são assim definidos pelo número de elétrons que orbitam a camada de valência. O bom condutor é um material constituído de átomos de até 3 elétrons. Esses elétrons não encontram grande resistência ao seu fluxo, conseguindo adquirir energia suficiente para saltar de órbita e mudar de átomo. Já o mal condutor contém 5 ou mais elétrons de valência, estando presos a uma ligação covalente, oferece alta resistência ao fluxo de elétrons e cito como exemplo o átomo de arsênico. O semicondutor são sólidos, geralmente cristalinos de condutividade elétrica intermediária entre condutores e maus condutores. Seu emprego é importante na fabricação de componentes eletrônicos, tais como diodos, transistores e outros de diversos graus de complexidade tecnológica, como microprocessadores e nanocircuitos usados em nanotecnologia. Portanto, atualmente o elemento semicondutor é primordial na indústria eletrônica, na confecção de seus componentes. Se pudéssemos enxergar um pedaço de silício na sua estrutura atômica, iríamos perceber que eles formam cristais, onde os átomos se unem compartilhando os elétrons da última camada. Nesta forma cristalina de grande pureza, o silício ou qualquer outro material semicondutor intrínseco não servem para a elaboração de dispositivos eletrônicos, mas a situação muda quando adicionamos certas impurezas ao material. Essas impurezas constituem átomos de algum elemento químico que tenham na sua última camada um número diferente de 4 elétrons e que sejam agregados à estrutura do silício em proporções extremamente pequenas, na ordem de partes por milhões. Incrementei aqui um pedaço de silício com átomos de 5 elétrons na última camada, usando para isto o arsênico. O resultado é que a resistividade ou a capacidade de conduzir a corrente se altera. O semicondutor dopado se torna um bom condutor da corrente elétrica. Como os átomos vizinhos só podem compartilhar 8 elétrons na formação da estrutura cristalina, sobrará um elétron que, não tendo a que se ligar, adquire mobilidade no material e por isso pode servir como portador de carga. Como o transporte das cargas é feito pelos elétrons que sobram e que são cargas negativas, o material semicondutor obtido desta forma, pela adição deste tipo de impureza, recebe o nome de semicondutor do tipo N, N de negativo. Já na segunda possibilidade, agreguei ao cristal de silício uma impureza que contém 3 elétrons na sua última camada, no caso, o índio. Observa-se que, no local em que se encontra o átomo de índio, não existem 8 elétrons para serem compartilhados, de modo que sobra uma vaga, que chamamos de lacuna. Esta lacuna também funciona como portador de carga, pois os elétrons que queiram se movimentar através do material podem saltar de lacuna para lacuna, encontrando assim um percurso com pouca resistência. Como os portadores de cargas nesse caso são lacunas, e a falta de elétrons corresponde a um predomínio de carga positiva, dizemos que o material semicondutor assim obtido é do tipo P, P de positivo. Acabo de criar 2 pastilhas com cargas diferentes, e quando as uno, no local da junção, os elétrons que estão em excesso no material N e podem movimentar-se, procuram as lacunas que estão presentes
no local da junção, no lado do material P, preenchendo-as e criando aí uma região de depressão. Uma barreira de junção, então, é formada, também chamada de barreira de potencial. O resultado é que estas cargas se neutralizam e, ao mesmo tempo, aparece uma certa tensão entre os dois materiais P e N. Essa tensão que aparece na junção consiste numa barreira que precisa ser vencida para que uma corrente entre os dois materiais possa circular. Esta barreira é chamada de barreira de potencial ou ainda tensão de condução. Para o germânio, esta tensão é da ordem de 0,3 volts e para o silício é de 0,6 volts, podendo chegar a 0,7 volts na saturação forte. O diodo é um semicondutor formado por dois materiais de características elétricas opostas, separados por uma área sem carga, neutra, chamada de junção. E essa junção é que dá a característica ao diodo. Bom, vou ficando por aqui, já que diodo é assunto para o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima aula.